Este é o nosso 43º vídeo. Eu sou o professor Carlos Thompson, PhD pela Universidade de Houston, nos Estados Unidos, professor titular da UERJ e professor titular e supervisor das engenharias da Universidade de Cândido Mendes. Vamos prosseguir, eu vou aqui mostrar mais um exemplo empregando as potências de 10 como base, e as potências de 10. Por exemplo, imagine que eu queira dividir 0,3 por 0,05. Eu leio 3 décimos e 5 centésimos, porque aqui é décimo, centésimo, certo? Olha só, observe só, tá? Se eu multiplicar numa fração, o numerador e o denominador pelo mesmo número, a fração não se altera, tá? Então eu vou andar com a vírgula uma casa para a direita aqui, ó. Vamos ficar por 10 aqui, Então 0,3 vezes 10. O que eu tenho que fazer embaixo? 0,05 vezes 10. Ora, 0,3 vezes 10, eu ando com a vírgula para cá, ó, dá 3. A vírgula está aqui, ó, certo? Posso representar aqui. E andando com uma casa para lá, eu tenho 0,5. Repara, eu ainda tenho vírgula ainda, certo? Se eu multiplicar o denominador por 10 e o numerador por 10, minha fração também não se altera, 3 vezes 10 dá 30. E 0,5 vezes 10, eu ando com uma vírgula, uma casa está aqui, 30 por 5 igual a 6. Então, para dividir com vírgula, eu sempre ando com as casas multiplicando, dividindo potência de 10. Por exemplo, se eu tiver aqui 0,0121, tá? Por 0,000, vou colocar 122 aqui, 0,002. Olha só. Eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4. E vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4. Então isso aqui é a mesma coisa que 122 sobre 2. Certo? Vai dar 61. Tá? Por quê? Eu multiplico por 10 elevado a 4 aqui e multiplico por 10 elevado a 4 aqui. 10 elevado a 4, 10 mil. Então é 1, 2, 3, 4. Dá 122. 1, 2, 3, 4. Dá 2. Então dá 61. Certo? Isso é muito importante. São frações equivalentes. São potências de 10. Agora observe uma coisa que é importante. O que é maior? Por exemplo, 2 sobre 3 ao quadrado ou, por exemplo, 7 sobre 5 ao quadrado. O que é maior? Isso aqui é o sinal de maior, isso aqui é o sinal de menor, e esse é o sinal de igual. Olha só, aqui eu vou transformar potências, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, é 9. Aqui é 7 sobre 120, no caso, sobre 25. Certo? Eu não posso comparar frações com denominadores diferentes. Uma coisa eu sei, quanto maior o numerador, maior a fração. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 3 sobre 2. Se eu aumentar, quer dizer, aumentar a minha fração, 3 sobre 2 é 1,5. Quando eu aumento o numerador, por exemplo, para 10, o resultado aumenta, 3 sobre 2 é 1,5. Se eu cresço o numerador, a minha fração cresce, como se tivesse um bolo, certo? Se eu aumento o denominador, a minha fração diminui, Eu tenho um bolo dividido para 2 pessoas, e um bolo dividido para 4, a divisão, 1/4, é menor do que 1/2, Porque, ó, eu tenho a metade do bolo, e aqui eu tenho a quarta parte do bolo, certo? Eu tenho a metade e a quarta parte. Quem é maior? Quem é maior, vai ser a metade. Por quê? 1 sobre 2, o denominador aqui é menor do que o denominador aqui. Pensa no bolo. Um bolo dividido para 50 pessoas, cada um vai ficar com, para 100 pessoas, cada um vai ficar com um farelinho do bolo, certo? E um bolo dividido para 4 pessoas, vai receber um bom pedaço. Tá? Então aqui, ó, eu tenho que comparar frações que têm o mesmo denominador. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, só para simplificar, vou colocar 5 aqui, tá? Então eu quero comparar, vou
colocar 5 aqui. Ó. Tá? Então, qual o múltiplo comum entre 9 e 5? Né? É 45. Né? Eu pego o produto, 45. O que eu fiz com 9? Né? Multipliquei por 5, para dar 45. O que eu tenho que fazer com 2? Multiplicar por 5. Aqui, ó. O que eu fiz com 5? Multipliquei por 9. Né? O que eu tenho que fazer com 7? Multiplicar por 9. Dá 63. Olha só. Aqui eu tenho os mesmos denominadores. Né? A fração maior é que possui maior numerador. Né? Então essa fração é menor do que essa. Certo? Então toda vez que você for comparar frações, né? Pega um múltiplo comum, coloca as frações sob o mesmo denominador e olha para o numerador. Né? Quanto maior o numerador, né? Maior a fração. Certo? Então esse exemplo aqui que é muito importante. Né? Se você, por exemplo, se você for comparar, né? Por exemplo, 10 a menos 2, 10 a menos 2, com 10 a menos 3, certo? Quem é maior? 10 a menos 2, né, é 1 sobre 10 elevado a 2. 10 a menos 3 é 1 sobre 10 elevado a 3. Ora, isso aqui, ó, é 1 sobre 100. Isso aqui é 1 sobre 1000. Né? Aqui eu tenho os mesmos numeradores, né? Mesmos numeradores. Ó. A maior fração é que tem menor denominador. Tá? Então, 1 sobre 100, né, é maior que 1 sobre 1000. Lembre do bolo. Eu tenho um bolo, divido o bolo em 100 partes. E tenho o mesmo bolo, divido em 1000 partes. Né? Evidentemente, né, essa parte aqui, né, que cada um vai ficar com o bolo, né, é muito maior do que essa aqui. Certo? Então, isso é muito importante, né, na matemática, tá? Nas aplicações da matemática.